Segundo ano. Alegria. Hoje sim. Física. Em cima também, né? Você tá vendo que eu sou extremamente chato, né? Esse negócio organizado total. A bagunça me deixa... A entropia alta me deixa louco. Eu não consigo trabalhar com entropia alta. Minha entropia tem que ser bem baixa. Sem bagunça. Tudo organizadinho. Como, por exemplo, o negócio da aula. O que não era organizado no começo da pandemia era onde ficava meu computador, né? É engraçado o dia que caiu tudo, vocês lembram disso, né? Tá acabando, povo, tá acabando. As aulas presenciais tendem a ir voltando aos poucos, né? Vocês vão perceber que isso já vai acontecer agora nesse mês de outubro, né? Hoje é segunda-feira, não sei quando vocês estão assistindo esse vídeo, mas hoje já é... Eu tô postando ele agora aqui na segunda-feira. E, enfim, essa é a nossa aula 4, né? Tivemos 3 aulas do quarto bimestre na semana passada e agora mais 3 aulas essa semana. Semana que vem a gente tem alguns problemas, né? Porque, se eu não me engano, é semana que vai ter feriado, né? Alguma coisa assim. Então a gente já tem algumas pendências aí, ó. Vamos pensar que hoje é segunda-feira, dia 5, né? 5, 12, feriado. E depois dia 15, dia do professor, também não tem aula. Então a gente não vai ter aula nem no Teams, nem aula gravada. Então é uma semana aí meio que... Espero que vocês não se percam, tá bom? Crianças, seguinte. Na última aula que nós tivemos do Teams, nós usamos a nossa apostila 4 e fizemos os exercícios de ótica física. Fizemos os exercícios de fonte de luz, né? Fonte primária e secundária, meios de propagação, que é o transparente, o translúcido, o opaco. Também vimos os exercícios de raio e feixe de luz, feixes convergentes, divergentes, feixe paralelo. Aí fizemos exercícios até a página 12, até o exercício 4 da página 12. Nessa aula 4 gravada, que começou aí no ritmo da música, a gente vai ver alguns princípios da ótica geométrica. Então vocês precisam anotar isso no caderno, ó. Princípios da óptica geométrica. Tá bom? Então todo mundo anotado aí. São 3 princípios que nós devemos estudar agora. 3 princípios da ótica geométrica que nós devemos ver juntos. O primeiro é o princípio da propagação retilínea. Propagação retilínea. Olha só, turma, eu preciso que vocês deixem isso anotado no caderno, tá bom? Deixem isso anotado no caderno, porque vai ficar, tipo um resumo para você fazer essa prova teórica, e daí depois, com a prova em mãos, fazendo ela online, você consegue fazer isso mais fácil olhando no seu caderno. O princípio da propagação retilínea é quando o raio de luz se propaga em um meio transparente, tá? E essa propagação ela acontece em forma reta. Então ela acontece em forma de linha reta, tá bom? A propagação retilínea ela sempre acontece em forma de linha reta. Por exemplo, um raio vindo de um laser. A gente também pode dar como exemplo os raios solares. Eles são vários, mas sempre em linha reta, tá bom? Aqui na nossa apostila, ela traz pra gente um detalhe super importante da propagação retilínea, que é o que dificulta a propagação retilínea, que é as luzes, esses raios vindos do Sol. O Sol, ele tem, quando acontece a propagação retilínea, quando a gente pensa na propagação retilínea vinda do Sol, dos raios solares, nós temos a formação de um fenômeno muito importante, que é o fenômeno da sombra. Só que esse fenômeno ele vem acompanhado, olha só, claridade, penumbra e escuridão. O que a gente chama de sombra é o que pode ocasionar esses 3 fenômenos. E o que a gente precisa estudar são esses 3 fenômenos. A gente precisa estudar o fenômeno da claridade, da penumbra
penumbra e da escuridão, do escuro. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar em um corpo que está sofrendo com esse fenômeno da sombra, né? Por que ele está sofrendo com esse fenômeno da sombra? Porque a luz solar ela vem em linha reta e bate. Por exemplo, ó, eu estou aqui, aí a luz solar vem e bate aqui em mim, vai formar uma sombra do lado de cá. Né? E se eu for olhar aqui para o meu lado direito, é justamente ali naquele meu muro que está batendo a luz solar nesse momento. E eu vejo ali sombra das telhas, por exemplo, das telhas da casa. Então a gente vai pensar o seguinte: claridade é quando a luz a luz primária ela bate direto no objeto. Tudo bem? Claridade é quando a luz primária bate direto no objeto. A penumbra é quando esse objeto ele está entre a claridade e o escuro. Então, assim, dá para enxergá-lo. Não tão perfeitamente como se ele estivesse na claridade, mas dá para enxergá-lo. E a escuridão é quando esse objeto ele está totalmente na região sombreada. Então, não dá para vê-lo. Não dá para vê-lo. Ele está escondido na região sombreada, a região que não tem luz. Então, a escuridão é uma região que não tem luz. Claridade é uma região que tem luz. E a penumbra é o meio termo. É o mais ou menos. Tudo bem? Acho que dá para entender, certo? Tem uma questão que caiu num vestibular uma vez, eu achei ela tão perfeita. Era uma questão que envolvia interdisciplinaridade entre biologia e física. Então era assim, na cadeia alimentar lá dos animais, se eu não me engano, funciona da seguinte forma: o cachorro come o gato come o rato, certo? Então vamos pensar assim, se eu tivesse que colocar esses três animais aqui, ó, pensando na cadeia alimentar, onde eles ficariam? Essa era a questão. Era mais ou menos assim a questão. Então, assim, o cachorro é o mais fortão, né? Ele vai comer o gato que comeu o rato. Então, o rato ele vai ficar aqui, ó, na claridade. O gato na penumbra e o cachorro na escuridão, pronto para atacar. Entendeu? Dá para entender mais ou menos? Tem muita interdisciplinaridade nisso, tá? Outra coisa super importante da propagação retilínea é essa sombra. Muitas vezes a gente tem que calcular o tamanho dessa sombra com a fórmula que está na página 13. Então a gente tem essa fórmula aqui na página 13, ó. H sobre D, que é igual a Hzão sobre Dzão. Vocês já devem ter estudado na matemática a semelhança de triângulos. Isso aqui é uma semelhança de triângulo, só que trabalhando com a propagação retilínea. Então, quando eu falo de H, D, Hzão, Dzão, eu estou falando do quê? De dois objetos, na verdade não dois objetos, um objeto só, perdão, falei errado, um objeto só, onde esse objeto ele está sendo exposto à luz primária, pode ser uma luz do sol, pode ser uma luz de lâmpada, fogueira, enfim, qualquer luz primária, e está formando uma sombra. Então eu tenho aqui ó, a altura da sombra, o tamanho da sombra, a altura real do objeto, o tamanho real do objeto. Então esse tipo de exercício vai aparecer para a gente fazer e a gente faremos juntos na aula de quinta-feira mais para frente, né? Quando esses exercícios chegarem. Eu peço que vocês deem uma pausa para dar uma anotadinha nisso no caderno, porque eu vou pedir foto disso no seu caderno como ponto da semana, como trabalho semanal. Então, pausa o seu vídeo para você anotar tudo isso daí. Muito bem, ó. Agora que vocês copiaram, eu também já apaguei aqui. E agora a gente vai colocar o segundo princípio da ótica geométrica, que é o princípio da propagação independente dos raios luminosos. Então, é a propagação independente. Então, é a independência dos raios luminosos, tá bom? A questão da independência dos raios luminosos é a seguinte, turma. Pensa o seguinte, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Faz de conta que está saindo um raio dessa meu dedo indicador esquerdo e um raio do meu dedo indicador direito. Quando esses raios se cruzam, ó, quando eles se cruzam, o que acontece? No cruzamento ocorre um fenômeno de cores que a gente vai estudar. Agora, antes e após o cruzamento, eles vão continuar com as mesmas características. Então, por exemplo, se aqui tinha um raio, vindo aqui um raio vermelho, retilíneo, ele vai ter o cruzamento com esse outro raio aqui, vamos pensar que ele é verde. Depois que passa esse cruzamento, ó, eles vão continuar com as mesmas características. E esse é o princípio da independência dos raios de luz. Então, o que você podia escrever aqui, ó, quando dois ou mais raios de luz se cruzam, nenhuma alteração acontece em suas propriedades. Não há alteração. Eles continuam sempre da mesma forma, tá bom? Mas existe algo extremamente interessante que a gente tem que estudar nessa parte agora.
O princípio da independência dos raios luminosos, ele forma o fenômeno das cores no cruzamento. E esse é um fenômeno extremamente importante que você observa na página 14. Olha só. Aqui, ó, nesse desenho. Nesse desenho da página 14 eu vejo uma luz amarela e uma luz meio rosa, né? O que acontece aqui, ó? Onde eu estou com o dedo? Exatamente ali, no cruzamento. O que será que acontece exatamente nesse pedaço? Então, ó, eu peço que vocês prestem atenção no seguinte agora, ó. As cores no cruzamento. Vamos pensar o seguinte, ó. Quando um objeto branco é iluminado com uma luz colorida, quando eu falo colorido, pode ser vermelho, verde, amarelo, qualquer cor colorida. Branco iluminado com uma luz colorida vai dar colorida. Se nós iluminarmos um objeto preto com uma luz colorido, vai dar branco. Tá bom? Se eu iluminar um objeto colorido com outro colorido, aí depende. Se eles forem iguais, por exemplo, um objeto verde iluminado com uma luz verde, vai dar verde. Agora, se eu iluminar um objeto verde com um colorido diferente, aí vai dar preto. O que mais está faltando aqui para vocês? Ó, se eu iluminar um objeto branco com preto, vai dar preto. Branco com branco vai dar branco, preto com preto vai dar preto. Eu acho que são essas, né, as opções que a gente pode ter aqui. Se eu lembrar de mais alguma, a gente vai vendo, tá bom? Eu peço que vocês também pausem agora o vídeo e copiem tudo. Vamos lá. Ó, deixei a luz apagada, mas antes de falar com vocês sobre o último princípio, que é bem fácil, eu queria frisar de novo o seguinte, aqui na propagação, na independência dos raios luminosos. Não pode ter interferência externa. Então, esse jogo de cores aqui que eu falei para vocês, ele tem que acontecer numa sala totalmente escura, tá bom? Não pode ter interferência externa. Por exemplo, uma banana. Uma banana ela tem uma casca amarela, certo? Tudo bem? Para todo mundo ela tem a casca amarela? Não. Ela não tem a casca amarela. Porque se eu colocar uma banana num quarto escuro e iluminar ela com laser vermelho, vermelho no amarelo, vai dar preto. Então, aquele lugar onde o laser bateu naquela casca que era amarela com a fonte de luz do sol, ele vai mudar totalmente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. A cor não é do jeito que você pensa. Então, vamos pensar numa menina que se arrumou todinha para ir para uma balada. Se arrumou, colocou a cor, combinou, mudou a cor da roupa dela quando ela tá lá na balada. Porque aquele jogo de luz que tá lá na pista, você tá lá dançando, bateu na sua roupa, mudou a cor da sua roupa. Então, assim, as cores, elas são de acordo com a fonte de luz primária. Então, por exemplo, até a cor da nossa pele também, viu? Então, por exemplo, eu tenho essa pigmentação de pele porque o sol manda a luz primária para nós, que é uma constituição de todas as luzes, que a gente chama de luz branca. Agora, e se mudasse, se fosse lá para o Avatar, né? Entendeu? A gente vai comentar mais isso na nossa aula remota. Agora, vamos escrever aí a propagação, a reversibilidade da luz. Reversibilidade da luz. A reversibilidade da luz é um fenômeno também muito importante. E você observa essa reversibilidade olhando aqui a foto da página 14, né? Ó. Dá uma olhada, ó. Olha só, esse motorista ele tá levando aqui uma psicopata. Olha o olho da psicopata. E ele consegue vê-la pelo retrovisor e ela consegue vê-lo. Por quê? Porque a luz está indo e voltando. Ó, reversibilidade. Ó, percebeu? Essa é a reversibilidade da luz. A luz por exemplo, eu consigo te ver se tiver um espelho aqui. Por quê? Porque a luz ela vai bater e vai voltar. Tá bom? Esse é o fenômeno da reversibilidade da luz. Só voltando aqui na página 14 ainda, nessas fotos, tem uma formulinha aí em cima, que é a mesma coisa que a gente viu lá na propagação retilínea, tá bom? A reversibilidade da luz, vocês têm fotos dela na página 15, né? Na página 15 a gente tem fotos da reversibilidade da luz, né? Como que ela ocorre quando é um espelho plano ou quando a gente refrata, né? Que são os dois últimos casos que a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente, tá bom? Então a reversibilidade da luz, você pode escrever aqui, ó,
que é quando o raio ele vai, bate no espelho e volta para o seu olho. Então ele está indo, batendo e voltando, tá bom? Atividade da semana. Eu quero que você tire uma foto de tudo isso que você tem no seu caderno até agora, tá? De tudo que eu passei, tudo que você copiou no seu caderno e me mande, tá bom? Vale 1 ponto. Crianças, grande abraço. Até a aula de número 5. Essa foi a 4, hein? Até a aula de número 5. Já assiste aí na sequência. Tchau, tchau.